Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Eu não sei quem vai ver esse vídeo, em que momento vai ver esses vídeos, né? Muitas pessoas aproveitam a madrugada, a hora, e depois escuta a palavra, né? Mas tá bom, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos trazer uma palavra aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E prepara um copo de água aí, uma garrafa com água, uma jarra, para nós estarmos orando no final. Tá bom, meus irmãos? Deus nos revelou esta palavra, aleluia, na madrugada. Deus me revelou essa palavra na madrugada e mandou que eu pregasse. Então, abre a sua Bíblia aí, no livro de Naum. Naum primeiro. Naum primeiro, louvado seja Deus. Aleluia. Naum primeiro. Glória a Deus. E os propósitos continuam, tá? Tá, irmãos? A luta é grande, o diabo levanta, Satanás runge, Satanás enfurece, né? Levanta nas alturas, dizendo que vai matar, que vai isso, que vai aquilo, mas o sangue de Jesus tem poder, né? Ou não? Tem poder. O sangue de Jesus tem poder contra Satanás. Então, a palavra do Senhor diz aqui no livro de Naum, capítulo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. O título da palavra de Naum é A Justiça e a Misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. Só por esse título aqui, Deus já está falando a justiça e a misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. Todos os dias nós recebemos livramento da parte de Deus, porque todos os dias Satanás se levanta. O diabo levanta todo dia, e todo dia Deus joga ele por terra. Todo dia Deus joga Satanás por terra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é um Deus zeloso. Presta bem atenção nessa palavra, irmãos. Deus me revelou esta palavra para trazer aqui para vocês. O Senhor é um Deus zeloso que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Por quê? Porque quando o diabo levanta contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus, o inimigo pensa que está se levantando contra a carne e o sangue, mas não é. Está se levantando contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda. Olha só, olha o que diz a palavra. Deus, ele guarda a sua ira, ou seja, ele fica esperando o momento certo para executar a vingança. É o que está dizendo a palavra. Guarda a sua ira contra os seus inimigos. Louvado seja Deus. Então, Deus, ele guarda a sua ira. Ele vai guardando, a pessoa vai fazendo, e ele vai guardando, vai fazendo, e vai guardando, e vai guardando. Olha o que diz aqui o 3. O Senhor é tardio em irar-se. Aleluia. Mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu... Aleluia. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vou repetir. O 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente.
O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ou seja, ele tem controle sobre a tempestade, sobre a tormenta, sobre o vento, sobre o mar, sobre o ar. Ele tem controle de tudo. Nada está fora do controle de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. As nuvens são o pó dos seus pés. Aleluia. Deus está falando aqui. Ele repreende o mar, faz secar e esgotar os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derrete, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? E a sua cólera se derramou como um fogo, e as tochas foram por eles, e as rochas foram por ele derribadas. Aleluia. Quem parará diante do furor da sua ira? A palavra diz aqui, o Senhor, ele é tardio em irar, em se irar. Aleluia. Mas quando ele se ira, nada mais pode revogar, nada mais pode fazer voltar atrás quando Deus se ira. Deus, ele vai dando tempo, ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, vai dando tempo, vai dando tempo. Aleluia. Mas quando a pessoa não obedece à voz de Deus e a ira de Deus se inflama, aleluia, não sobra nada. Diz aqui o 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Deus conhece, sabe os que confiam nele. Ele sabe. Muitas pessoas dizem assim, eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu amo o meu Jesus, eu amo o meu Deus, sem o meu Deus eu não vivo, é Deus para cá, Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá. Só que Deus sabe que no fundo do coração daquela pessoa, ele não ama coisa nenhuma. Ela não ama coisa nenhuma. É tudo uma fachada. A Bíblia está dizendo aqui que Deus conhece aqueles que confiam nele. De coração. Ele sabe. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz aqui o 8. É com uma inundação. E como uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Os inimigos de quem? Os inimigos de Deus. A terra está cheia de inimigos de Deus. Aborrece Deus todo dia. Pratica o mal, violência, estupro, roubo, crime, mentira. Então, são os inimigos de Deus, porque tudo isso está escrito na palavra. Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, né? Louvado seja Deus. E tudo isso o ser humano faz. Então, o que está acontecendo? A terra está acumulando a ira de Deus. A terra está juntando a ira de Deus. Aleluia. Com uma inundação transbordante,
acabará de uma vez só com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelancem como espinhos e se saturem com o vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Olha que palavra forte, irmãos. A palavra de Deus. Aleluia. Este é o Deus que conhecemos, que servimos. Porque ainda que eles se entrelancem como espinhos e se saturem como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Quem? Aqueles que pensam o mal contra Deus, aqueles que murmuram contra Deus, aqueles que blasfemam contra Deus, aqueles que zombam da palavra de Deus, aqueles que pensam mal a respeito das coisas de Deus. Diz aqui, 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá e não se levantará por duas vezes. Quando Deus ele quer fazer, irmãos, ele levanta só uma vez só, uma vez, e acaba. Louvado seja Deus. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Aleluia. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e afligirei. Aleluia. Mas agora quebrantarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor te deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura, de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, aqueles que adoram estátua de ouro, imagens, fica se apegando a deuses estranhos, a esses deuses que não salva, que não cura, que não liberta, como diz o Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda. Tem gente no século 21 que ainda acredita num pedaço de madeira que ele é o Deus dele. Tem gente que ainda acredita, em pleno século 21, que um pedaço de gesso pode salvar a alma dele do inferno, do fogo, das trevas. Ainda tem gente que pensa isso. É impressionante. Aleluia, louvado seja Deus. Porque diz aqui, contra ti, porém, o Senhor deu uma ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado, da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura, de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. O que é vil? É uma coisa que não presta. É vil. É uma coisa que não tem utilidade nenhuma. Então o Senhor está falando que ele vai destruir as imagens de escultura, ele vai destruir com seu fogo destruidor, porque a Bíblia diz também, aleluia, em Ezequiel, que Deus ele guarda o homem e os seus maus caminhos para o dia da vingança. É o que diz aqui. Ele guarda a sua ira contra os seus inimigos. O versículo 2. Deus ele se ira todos os dias. Mas a palavra de Deus diz lá no livro de Salmo também, que é
pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. É por causa da misericórdia de Deus. Não é porque somos bons, não. Não existe ninguém bom na terra. Louvado seja Deus. Então, quando Deus ele se ira contra uma pessoa, contra uma nação, contra uma cidade, contra um povo, ele se lembra que ele é um Deus de misericórdia. E por causa dessa misericórdia dele, ele dá mais um tempo, ele espera mais um pouco, porque ele se lembra que ele é o Deus da misericórdia. Está compreendendo a palavra de Deus? Ele se ira. Mas ele guarda a sua ira, esperando que a pessoa se arrependa. Esperando que a pessoa abandona o crime, abandona as coisas erradas, abandona o homossexualismo, abandone a idolatria, que é um pecado grave. A idolatria é um pecado grave. Qualquer coisa que você pega e coloca no lugar de Deus é uma idolatria. Qualquer coisa. Pode ser objeto, pode ser imagem, qualquer coisa que adoramos mais do que a Deus, então se torna uma idolatria para Deus. E Deus não suporta idolatria, porque Ele é o único Deus. Ele foi o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto ele há, e criou Adão e Eva. Então ele é dono de tudo. Como é que ele vai aceitar que alguém adore uma imagem de escultura feita pela mão do homem, por um pedaço de madeira, por uma coisa inútil, vã? Deus não suporta, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Então, aqui está a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Aleluia. Irmã, a gente vê tanta coisa errada acontecendo no mundo, mas eu não vejo Deus fazendo justiça, não é? Tem muitos que dizem, eu não vejo Deus fazendo justiça. Eu não vejo Deus fazendo justiça. Eu vou te dar um exemplo. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, o que aconteceu em Rio Grande do Sul, nada mais foi do que a ira de Deus. A ira de Deus desceu sobre Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, vocês sabem, todos vocês sabem, que ficou imergida debaixo de água. Afundada. É o que está dizendo aqui a palavra. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor é grande em força, ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aleluia. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, faz cessar e esgota os rios, desfalecem o Líbano e se murcha. Aleluia. Então, Deus ele tem todo o poder. Sobrou alguns de Rio Grande do Sul. Mas aquele estado sofreu a ira de Deus. E se não se arrepender da idolatria, do pecado, das coisas erradas, da adoração a deuses, porque eu não sei se vocês sabem, mas Rio Grande do Sul, 98% são bruxos, macumbeiros e feiticeiros. É quase o estado inteiro. Então, a idolatria, ela provoca a ira de Deus. Quando colocamos outro Deus no lugar dele. Porque ele é o Criador, ele criou todas as coisas. Então, o que levou a ira de Deus sobre Rio Grande do Sul foi a terrível idolatria. Porque lá
é 2% que não é bruxo, macumbeiro, feiticeiro, pai de santo, mãe de santo. O resto é tudo isso. Adoram as estátuas, adoram aos Exus, aos orixás. 98%, irmãos. Quase o estado inteiro adorava o diabo. E Deus falou assim, não, peraí, eu criei esse estado, formei o homem, formei a mulher para me dar glória, para glorificar o meu nome, e eles estão prostrados diante dessas estátuas que eles fabricam, que eles fazem, e ficam invocando demônios aí. A ira de Deus desceu sobre aquele estado. E você sabe que eu não estou mentindo. Não é diferente com os outros estados, não, irmãos. Estados aí que pegou fogo quase em tudo. Pegou fogo quase em tudo. Esses estados aí. É a ira de Deus. É o pecado da idolatria. Pecado da idolatria, da imoralidade, do homossexualismo. Louvado seja Deus. Como Sodoma e Gomorra. A ira de Deus desceu sobre Sodoma e Gomorra. Porque era um povo pervertido, malignos, diabólicos, imundos, sujos, e Deus não suportou. Só escapou de lá Ló e as suas 2 filhas. Só escapou Ló e as suas 2 filhas, porque o anjo de Deus foi enviado para tirar eles de lá. Quando Deus tira Ló e as suas 2 filhas de lá, a Bíblia diz que desceu fogo, labaredas de fogo do céu, e consumiu aquela cidade inteira. Foi consumida pelo fogo de Deus. A ira de Deus desceu sobre Sodoma e Gomorra por causa do pecado da homossexualidade. Porque em Sodoma e Gomorra era homem com homem, mulher com mulher, e essa perversidade toda, essa nojeira toda. Então Deus não suportou, destruiu. Então, você muitas vezes diz, mas eu não vejo vingança nenhuma, Deus não fez nada até agora, Deus não faz nada, Deus não se vinga, Deus não faz nada de justiça, a justiça do homem é cega, não enxerga nada, e Deus também não faz nada. Olha, se eu fosse você, eu parava de falar essas coisas. Olha a palavra de Deus que diz aqui. O Senhor é um Deus zeloso, que toma vingança. O Senhor toma vingança e ele é cheio de furor. Ou seja, quando o furor de Deus se acende contra uma pessoa ou contra uma nação, é para acabar, é para terminar. Tá compreendendo? É a ira. Nós estamos falando da ira de Deus. Aleluia. Da ira de Deus. Ela consome, ela mata, ela destrói. A ira de Deus não escapa nada. Então, toma cuidado quando você ficar pedindo justiça. Você ficar pedindo justiça e a justiça que você pede não está de acordo com a vontade de Deus, porque Deus ele coloca na balança. Deus ele coloca na balança. Ele coloca na balança. Lembra de Beltesazar, o filho do rei? Que pegou as coisas de Deus, os utensílios da casa de Deus e foi fazer festa, foi beber, foi farrear com as coisas de Deus. E Deus não se agradou daquele homem, porque ele tocou no que era sagrado da casa de Deus e levou para dentro do palácio para fazer festa, para fazer orgia com as prostitutas, com os beberrões, com os alcoólatras. Então aquele rei, ele desagradou terrivelmente a presença de Deus. E de repente, quando ele está naquela festa,
né? Ele está naquela festa, naquele auge daquela festa, de repente ele vê escrito na parede, uma mão aparece uma mão, e a mão escreve na parede, tec-tec, ufarsim, pesado tu foste na balança e fostes achado em falta. A Bíblia está dizendo aqui, ó, presta atenção, que o culpado Deus não tem por inocente, e Deus não tem inocente por culpado. Culpado para Deus é culpado e inocente é inocente. Não tem outra história. Ou a balança sobe ou ela desce, porque Deus tem 2 pesos e 2 medidas. Vou repetir. Deus trabalha com 2 pesos e 2 medidas. Ele vai pesar na balança. Se a medida não for igual ao peso, então tem algo errado. Porque ele trabalha com 2 pesos e 2 medidas. Então, cuidado quando você pedir justiça. Porque se você tiver em falha, em falta, tá pedindo justiça e tá em falta, a pessoa que tá em falta, que vai ser pesado na balança de Deus, pode sofrer a ira de Deus. Então tem que tomar cuidado, né? Louvado seja Deus, porque Deus não é brincadeira, não. E essas orações aí que as pessoas ficam fazendo todo dia fica fazendo. Ah, eu quero justiça, faz justiça, eu quero justiça. Se as pessoas soubessem o que significa a justiça de Deus, pensaria muito para pedir justiça. Porque Deus, ele não tem culpado por inocente. Ele sabe quem é culpado e ele também sabe quem é inocente. Ele sabe quem é culpado e quem é inocente. Ele não vai castigar ele não vai descer a sua ira sobre uma pessoa inocente. Não, ele vai descer a sua ira sobre um culpado que não quis se redimir, não quis admitir o seu erro, não quis assumir o seu erro. Então, Deus não tem o culpado por inocente. Nós temos que todo dia examinar a nossa vida, aonde é que está a nossa falha. Nós temos que examinar todo dia aonde é que estamos falhando, errando. Porque se Deus fizer justiça, olha, não sobra nada. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Então, a Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, minuciosamente de tudo. Ele sabe quem provocou e sabe quem não provocou. Porque a balança de Deus não erra. Não erra. Ele sabe. Ele mede. Ele mede. Aleluia. Então, esta é a palavra de Deus. Deus me deu esta palavra e disse para mim, falou para mim, pregue esta palavra, porque eu quero falar com alguém que está pensando que eu sou brincadeira dela. E está pensando que eu não vejo. Eu vejo. Eu contemplo tudo. Abre a tua boca e prega. Porque se a minha justiça descer, é de uma vez só. É de uma vez só. Como diz aqui, o Senhor, ele é tardio em irar. Ou seja, tardio por quê? Porque ele está esperando. Ele está esperando você se arrepender. Ele está esperando a gente, nós, se corrigir. Ele está esperando. Ele está esperando.
Ele está esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano. Ele está esperando a pessoa se corrigir. Mas a pessoa não quer se corrigir. Não aceita a correção. E a Bíblia diz também que ele castiga e repreende. Deus, ele castiga e repreende. E muitas vezes a repreensão de Deus é a própria morte. Muitas das vezes a repreensão de Deus é a própria morte. De tanto que a pessoa é rebelde, obstinada, dura. E Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa. Não faça isso. Cuidado. Cuidado com teus caminhos. Cuidado com as tuas atitudes. Cuidado com as tuas ações. Porque tu vai prestar conta das tuas ações. Tu vai prestar conta dos teus feitos. Tu vai ter que dar conta para Ele. Nós teremos que dar conta dos nossos feitos. Teremos que prestar conta para o Criador. E quantas pessoas estão levando, aleluia, e pisando na palavra, e pisando, e fazendo e acontecendo. Eu faço, eu aconteço, eu mato, eu roubo, eu isso, eu aquilo, aquilo outro. E está se esquecendo que vai haver um acerto de conta. Vai haver um acerto de conta. Haverá um acerto de conta. E será, como diz aqui, quem subsistirá perante o ardor da ira de Deus? Versículo 6. Quem parará? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? E como é que nós provocamos a ira de Deus, irmãos? Como é que nós provocamos a ira de Deus? Com a nossa rebeldia, com o nosso pecado, com a nossa língua grande. Deus já mandou parar e não para. Deus já mandou calar e não cala. Deus já mandou parar de buscar o diabo e não para. A pessoa continua buscando Satanás. Continua na feitiçaria. Continua na bruxaria. Continua fazendo o que não é para fazer. Deus já falou que não é para fazer, que não é para fazer. E a pessoa continua fazendo. Então essa pessoa, ela está provocando. Ela está provocando a ira de Deus. Ela está provocando. E quando Deus se ira, na ira de Deus não existe misericórdia. Ele é um Deus de amor. Para aqueles que se arrependem, para aqueles que enxergam o seu erro. Ele é um Deus de misericórdia e de amor. Ele perdoa aqueles que se arrependem, que enxerga o seu erro, que enxerga a sua altivez. Tem gente que pensa que é maior do que Deus. Tem gente que pensa que pode mandar em Deus. Tem gente que pensa que pode tocar naquilo que é de Deus. Tem gente que pensa que ele pode se colocar maior do que Deus. Eu faço porque eu sou, porque eu isso, porque eu aquilo. Essa pessoa, ela está provocando a ira de Deus. Provocando. Quantas pessoas na terra estão provocando a ira de Deus?
Deus já mandou sair do fumo, Deus já mandou sair das drogas, Deus já falou com ele em sonho, já falou com ela em profecia, já usou vaso na rua para falar com ele, já usou no ônibus, já usou no metrô, já usou a palavra, já usou o louvor, já usou o testemunho para falar com ele. Abandona o pecado, abandona a droga, abandona o eu, abandona o cigarro, abandona a tua vida errada para me servir, e a pessoa faz de conta que entra aqui e sai aqui. Não dá crédito. Não leva em consideração que é Deus que está falando. Que é o Criador que está falando. Então, conforme o tempo vai passando, essa pessoa ela vai permanecendo no mesmo erro, ela está provocando a cada dia a ira de Deus. Aí, quando acontece algo na vida dessa pessoa, aí o povo diz assim, ai, coitadinho, né? Coitadinho. Nossa, você viu o que aconteceu com ele? Coitadinho. Coitadinha dela. Você viu o que aconteceu com ela? Coitada. É mesmo? Mas e o que ela praticou durante a vida dela inteira? E o que ela fez durante a vida inteira que ela teve? O que ele fez durante a vida dele inteira? De coisa errada acumulada. Chegou nas narinas de Deus, já estava por aqui, ó. Por aqui. E Deus não avisou? Avisou. Deus avisou. Deus falou. De todas as formas Deus falou. Mas não quis. Ah, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Pois é, faz dela o que quer, só que no final, para onde vai, não vai fazer o que quer não, porque não se escolhe o destino. O nosso destino está no que a gente pratica aqui na Terra. Vai acumulando. Ou coisa boa ou coisa ruim. E depois só tem dois destinos. Ou sobe ou desce. Não existe outro. Não tem outro lugar para ir. Quando os padres dizem que as almas ficam penando na terra, isso é mentira. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, a alma sai do corpo da pessoa, o pó volta para a terra. E a alma, ou ela desce, ou ela sobe. Ela não fica na terra. Na terra só fica a matéria. Só fica o corpo, a matéria, nada mais. E depois da alma sair do corpo, segue-se o juízo final, diz Apocalipse. Segue-se o juízo final. Vai guardar o juízo de Deus. Aí Deus vai julgar aquela pessoa por toda a vida que ela teve na terra. Se ela foi uma pessoa boa, de boas obras, se ela foi honesta, se ela foi verdadeira, se ela não foi contra a palavra de Deus na terra. Muitas pessoas são contra a palavra, pisam na palavra, e vai ser julgado por a palavra, pela palavra, pelo que está escrito na palavra. Nós seremos julgados pelo que está escrito na palavra de Deus. É pelo que está escrito aqui, que ele deixou a ordem na palavra para não praticar, para não fazer, para não tomar essa atitude. Então ele deixou escrito, quem seguir essa regra da palavra, pois bem, bem-aventurado. Mas quem não seguir, vai ser julgado pela própria palavra de Deus. Então, é forte a palavra, mas é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, que nós venha examinar a nossa vida. Examinar. Coríntios diz lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando fala homem, é humanidade, homem e mulher. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Porque quando chegar o acerto de conta, amigo não salva ninguém, não. Parente não salva, não. Coleguinha também não salva, não. Amizade não salva pai, não salva filho, filho não salva pai. Cada um
dará conta de si a Deus, sem choro. Não tem esse negócio de minha mãe vai me cobrir, porque minha mãe isso, que meu pai aquilo. Com Deus não tem. É cada um vai dar conta de si. Então vamos examinar a nossa vida, porque a misericórdia de Deus é grande, mas é para com aqueles que temem a Ele. Temer a Deus. Temer a Ele. Obedecer a palavra dEle, porque é a palavra dEle. Querendo eu ou não, querendo você ou não, essa palavra aqui é a palavra de Deus. E ela vai se cumprir. Tudo que está escrito nela terá cumprimento. Querendo você, querendo eu, querendo o povo, querendo o mundo ou não, vai se cumprir do mesmo jeito. Não tem como escapar. A verdade é essa. E quantos brincando com a sua alma? Quantos que estão entregando a sua alma para o diabo? Quantos que estão entregando a sua alma de mão beijada para Satanás? E quando é que você entrega sua alma para Satanás? Quando você faz o contrário do que está escrito na palavra. Quando fazemos o contrário do que está escrito na palavra, nós estamos entregando a nossa alma de bandeja para o diabo. Por quê? Porque estamos em rebeldia, estamos em desobediência. E a desobediência, aleluia, leva à morte. A desobediência leva à morte do corpo e da alma. Leva à morte. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Aleluia. O Senhor nos mostrou esta palavra para trazer aqui para vocês. Então, cuidado quando você pedir justiça. Presta atenção. Presta atenção, porque Deus, Ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Às vezes a pessoa tá errada, e fica pedindo justiça. Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. Deus, ele não deixa se enganar. Ele não se deixa escarnecer, não. Com Deus, ou é sim, sim, não, não. Ou é sim, ou é não. Não tem meio termo. Tem muita gente que quer servir a Deus, mas quer ficar no meio termo. Um dia, 2 serve a Deus e outro 2 dias da semana serve o diabo. 3, 4 dias serve a Deus e 3, 4 dias serve a Satanás. Então é meio termo. E Deus não é meio termo. Ou é sim ou é não. A Bíblia diz também que nós não podemos servir a 2 senhores. 2 deuses. Ou serve a Deus verdadeiramente, ou serve ao diabo. Porque Deus não aceita barganhas. Deus, ele não aceita barganhas com o adversário. De maneira nenhuma. Ele não aceita barganha. Se quer servir o diabo, quer servir ao mundo, quer viver do jeito que quer viver, então que vá. Ele dá livre-arbítrio. Mas seja consciente de que no final da vida terá um acerto de conta. Deus está esclarecendo alguém aqui. Deus está esclarecendo alguém aqui que está pegando caminhos que não é o caminho da palavra de Deus. Quer ir para o mundo? Quer servir o mundo? Quer ter fama e sucesso? Fica à vontade. Mas saiba que no final ele vai prestar conta. Ela vai prestar conta de tudo que fez. De tudo. E depois não adianta reclamar. Depois não adianta murmurar e dizer que Deus é ruim. Porque Deus não é ruim, ele é justo.
Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. A justiça e a misericórdia de Deus. Ou seja, Deus, ele é justiça, mas ele é misericórdia também, para aqueles que querem misericórdia. Amém? Louvado seja Deus. Então, essa é a palavra. Eu espero que você tenha entendido. Louvado seja Deus. Aleluia. Não adianta nós querer camuflar a verdade da palavra, porque a verdade da palavra é uma só. Para mim, para você, para todos. É uma só. Não tem outra coisa, não tem outro caminho. Então, Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Ele não obriga, Ele deu livre-arbítrio para todos. Quer seguir o que quer seguir? Siga. Livre-arbítrio. Aleluia. Para cada um. Mas, no final, já sabe. Então, louvado seja Deus, vamos orar. Glória a Deus nas alturas, pela água. Você que está doente, né? Você que tá aí com problema de saúde, tá doente, tá enfermo, tá com algum problema, louvado seja Deus. Vamos orar a Deus e em seguida você tome a água, Deus vai te libertar, Deus vai te curar. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o Jesus, ele tá vivo, ele não tá morto. Ele tá vivo. E ele tá aqui nessa live. Ele tá aqui nos presenciando. Aleluia. Se você crer, você vai ser curada pela fé. Louvado seja Deus. Aleluia. Qual a diferença? Você pegar um copo de água, orar sobre a água e tomar, e a passagem lá do cego que Jesus fez o lodo e passou nos olhos do cego. Para Deus está no mesmo, irmãos, porque Deus, ele tem controle sobre tudo. Ele poderia, aquele lodo que ele fez para passar no olho do cego e mandou ele no tanque de Siloé para lavar, ele poderia ter pegado um pouco de água lá com a sua mão e ter lavado a vista do cego. Não poderia? Poderia. Então isso mostra o quê? Isso mostra que ele tem poder sobre tudo. Deus tem poder sobre tudo. Ele pegou a lama, passou nos olhos do cego, o cego foi lá, lavou. Não foi nem Jesus que lavou, foi o cego mesmo que lavou. Ele foi lá, lavou e as vistas se abriu. Os olhos do cego se abriu. Então, Deus, ele tem poder sobre tudo. Ele é Deus, ele é infinito. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem controle sobre tudo, 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 tudo. Ele é Deus sobre tudo. Então, assim como ele pode purificar essa água para curar o doente, se nós orasse, por exemplo, aqui, aleluia, nesse lenço, né? Nós orasse aqui nesse lenço e colocasse na testa de uma pessoa com muita febre, ia dar no mesmo. Tá compreendendo? Porque para Deus é pela fé que cada um tem. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Jesus, aleluia, por esta palavra linda, maravilhosa, santa, poderosa, que veio para nos libertar de todo sentimento ruim e negativo, meu Pai, em nome de Jesus. Visita o teu povo, visita a tua igreja, visita a tua herança, abre os olhos do teu povo, meu Pai, porque o Senhor está esperando, o Senhor está dando tempo, o Senhor está esperando, meu Deus, em nome de Jesus. Visita esse que está doente, esse que está com problema na vista, esse que está com dor, com glaucoma, com miopia e tantas enfermidades dos olhos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita agora. Por amor do teu nome e da tua palavra, eu te agradeço, aleluia, por tudo, meu Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Louvado, engrandecido é o teu nome. Ó Deus, nós apresentamos esta água e pela fé acreditamos que esta água está orada, está ungida com uma partícula do teu sangue. Alamanduricanta, lavassurianderebassúria. Meu Deus, no nome de Jesus, alegra o triste, fortalece o fraco, levanta o caído. Meu Deus, no nome de Jesus, tu é o Deus que faz descer a sepultura e tu é o Deus, aleluia, que faz
retornar da sepultura, meu Pai. Ô Espírito Santo da verdade, visita esta causa deste irmão, visita a causa dessa irmã que está deixando ela apavorada, desesperada, agoniada, triste. Este irmão que não sabe o que fazer, que anda de um lado para o outro, anda para lá e anda para cá, preocupado, preocupada. Meu Pai, em nome de Jesus, acalma este coração. Senhor, acalma esta mente. Acalma, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado e exaltado é o teu nome. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu problema ao Senhor. Entrega essa luta ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará ao seu tempo. Louvado seja Deus. Eu oro, eu clamo, eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, por todos aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, guarda, livra do mal e dá vitória para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Rei da Glória. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você que orou sobre a água, tome a água, aleluia, seja curado, seja liberto pelo poder da fé, amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus tem que ter fé, ser movido pela fé. Aleluia, louvado seja Deus, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, graça e paz.